Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast do Ministério Entre Nós, Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Candeias. Hoje eu estou aqui ao lado dos líderes do ministério, junto conosco, Léo e Áurea, minha esposa Tatiana. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre superação. Eu gostaria de apresentar para vocês os convidados de hoje, Rubinho e Dalila. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que vocês vão agregar muito com o assunto de vocês aqui para nós. E eu creio que será bênção para a gente e para quem está ali nos acompanhando nas redes sociais. Então, vamos lá, vamos começar já, né? Porque eu tenho certeza que seremos muito edificados com esse testemunho desse casal. Nós amamos muito, estamos muito felizes por vocês estarem aqui, por ter aceito esse convite. Então, vamos começar já com aquela pergunta básica, padrão, que eu tenho certeza que é o pontapé inicial de tudo. Como que vocês se conheceram? Olha aí. Primeiramente, gente, é uma honra, né? A gente estar aqui junto, conversando um pouco sobre aquilo, né, que Deus tem feito na nossa vida. Enfim. Então, nós nos conhecemos já nesse movimento mesmo de música, né, de cantar. A gente se conheceu numa igreja, inclusive aqui em Barra de Jangada. Era um culto de jovens, né, de uma igreja onde vários outros ministérios estavam reunidos no dia. E aí, por acaso, a gente se conheceu assim. Eu conheci Rubinho cantando no grupo que ele fazia parte, e eu no grupo que eu fazia parte. A gente se conheceu já nesse movimento assim, de louvor, de música. E ele já era do louvor da igreja lá, né? Não era dessa igreja específica de Barra de Entendi. Jangada, ele fazia parte de Prazeres. Mas aí a gente se conheceu mesmo lá, numa noite de louvor e adoração, ele num grupo e eu no outro, e a gente teve a oportunidade de se conhecer no final, né, aquela coisa toda, se apresentar, já de trocar até telefone, né, naquela expectativa de chamar o outro para cantar na igreja do outro. Começa assim, tudo. né? Foi. Então, o ministério de vocês já vem de muito tempo, né? Verdade. Eu costumo dizer sempre que ela, na verdade, ela me viu, não resistiu, né? Ficou completamente apaixonada. Aí autoconfiança, hein, Léo? Modesto. Aí chamou a responsa, viu? Modesto, viu? Mas foi algo assim... quando é de Deus, realmente, é algo sobrenatural. Porque nós éramos visitantes na igreja, né? Então, nós estávamos, cada um em sua determinada igreja, e a gente foi participar de um encontro de louvor, em que tinha várias equipes, e tudo poderia ter dado errado para que a gente não estivesse naquele dia ali, nós estávamos. Então, Deus preparou aquele momento ali para que a gente se conhecesse. E eu me lembro até que no dia ela estava com o grupo lá da igreja que ela fazia parte. E aí o tecladista era primo dela e ela falava muito com o tecladista, então eu já achei assim, rapaz, essa menina é tão linda, mas ela é casada, ó. Já tem alguém na frente, né? Ele achava que meu primo, né, era meu noivo, namorado ou marido, alguma coisa assim, né? Aí eu já pensei, né, poxa, compromissada, né, mas eu vou pescar, porque custa nada tentar, né? Aí fui lá, conversei, não, como é que eu faço para pegar o contato para levar vocês lá na igreja? Tudo mentira, que nunca foram lá, só para pegar o telefone. Quando eu peguei, eu disse, como é que eu vou saber, né? Vou mandar uma mensagem cristã, aí mandei um SMS cristã, só para pescar, com mais intenções. E aí, quando ela me respondeu, foi que a gente entendeu que ninguém estava compromissado, então a gente Estavam os poderia dois livres, né? Exato. E naquela época, né, era o quê? O Orkut, né? O finado Orkut ainda. É verdade. MSN, né? O Message. Então, assim, naquela mesma noite, eu costumo até dizer para amigos mais próximos que realmente foi coisa de Deus, assim, foi amor à primeira vista, porque a gente chegou em casa, cada um chegou nas suas casas, a gente bateu um maior papo até madrugada no Orkut. Do Orkut a gente foi para o Message e a gente já amanheceu no outro dia trocando mensagens de bom dia, como é que você está, aquela coisa toda, já apaixonados um pelo outro. Então, assim, nosso relacionamento já iniciou assim. Dias após, a gente já começou a namorar, mas a gente começou a namorar se conhecendo. O início do relacionamento já foi assim, né? Bem... Legal, viu? Eu gostei do finado Orkut. Esse é finado mesmo, né? Exatamente. E aí, dias de namoro, já... E daí a gente teve um namoro relativamente curto, né? E aí já noivamos, já assumimos o compromisso diante de Deus, e aí chegamos ao
ao grande dia do casamento, né? E aí Dalila vai saber. Foram vai 2 explicar anos, melhor. né? 2 Até anos de a chegada do noivado, né? casamento, a gente escolheu a mesma data que a gente começou, inclusive, o relacionamento. Ficou 28 para tudo, 28 namoro, 28 casamento. Aí a gente se casou com 2 anos de namoro e noivado. A gente casou, né? E aí começamos aí o início dessa jornada. Virou senha essa data ou não? Que pra gente virou senha, né, Tati? Não, agora você divulgou a nossa senha. Agora eu vou ter que mudar Mas ninguém a sabe, senha. ninguém sabe Porque a data. quando eu ninguém comemorar sabe. lá nas redes sociais, Não, todo mundo vai saber A a senha. data do nosso namoro ninguém sabe. Dalila, então, namoro e casados, 2 anos. Até casar, né? Total. Entre namoro, noivado, até o dia do casamento foram 2 anos. E continuaram cantando juntos aí, né? Continuamos, né? Porque a gente continuou sempre no ministério juntos, né? A igreja que eu fazia parte, aí logo depois, quando eu casei com ele, eu fui para a igreja que ele fazia parte. E a gente continuou sempre servindo no Ministério do Louvor, né? Ministério do Louvor, sempre na área de música, ou com os jovens da igreja. E a gente seguiu, como cada um já seguia nessa área de louvor, cada um já na sua igreja, quando a gente se casou, só foi a gente se juntar, unir forças e continuar no mesmo ministério de música, né? A pergunta que não quer calar. Foi 1000 maravilhas logo no começo? O incrível é que quando a gente chegou naquele dia do casamento, a gente não sabia, não fazia a mínima noção do que viria pela frente, né? E existem ministérios na igreja que preparam de noivos, de namorados, existem ministérios para isso, só que nós não fizemos esse tipo de curso. A gente teve uma reunião com o pastor antes do casamento, o pastor quer celebrar o casamento. Isso. Uns E 3, aí, 4 durante reuniões. essa reunião, ele pontuou algumas coisas, mas a gente estava tão envolvido que a gente chegou no casamento, foi no dia do casamento, foi que eu comecei a perceber assim, eu estou me desligando da minha parentela, estou pegando a minha mochila, cheia das minhas falhas, dos meus defeitos, dos meus vícios, dos meus mimos, e estou me juntando a uma pessoa que também está se desligando da parentela e está se juntando a mim. Nós vamos ter o desafio de nos tornarmos uma só pessoa, mas ela também do lado de lá tem a mochilazinha dela. Cada um com sua mala, né? E aí foi que começou. A minha mala é um pouco maior do que a dela. E assim, interessante, gente, que até no dia do casamento da gente, logo após o casamento da gente, né? Como é uma coisa séria, realmente, assim, no reino espiritual, né? Porque é uma ligação ali que é muito forte, que o Senhor é quem está fazendo, né? E aí, na nossa lua de mel, a parte toda completa do box, de um vidro que tinha, assim, completo no banheiro, né? Ele veio abaixo. Eu estava sozinha. E aí graças a Deus, eu consegui me esquivar de toda aquela parte daquele vidro. Ficou só a minha mão, né? Minha mão ainda foi cortada e tudo isso foi na lua de mel, né? Logo depois, logo no início no finalzinho do casamento, né? E aí houve isso, a gente sentiu realmente aquela opressão realmente espiritual da gente ser uma noite tão linda, tão feliz realmente, e aconteceu isso, a gente já sentiu, né, que o inimigo realmente, desde o início, ele já tenta ali, né, destruir, fazer alguma coisa para minar aquilo ali. Mas isso aí só foi um detalhe, porque isso não estressou o resto da noite, da semana da gente, e graças a Deus foi uma Pelo bênção. contrário, fortalece mais ainda, né? Porque a gente Verdade. sabe como o inimigo é astuto e usa essas pequenas coisas para desestabilizar a gente, né? Com Verdade. certeza. E o importante e interessante é que nós estamos sempre rodeados por nossas escolhas e decisões, né? E principalmente o casal, que a partir do momento que você se casa, as suas escolhas são voltadas para a dupla, para o casal. Vocês têm que se tornar uma só pessoa. E aí nós começamos a tomar decisões, né? Vamos morar onde? Vamos casar logo? E já casamos? Já casamos agora, vamos morar onde? Aí tivemos a brilhante ideia, vamos morar com a minha mãe, na minha casa. Parabéns, Dalila. Vai E não pôr- foi uma brilhante ideia, né? Na verdade, assim, hoje a gente Foi. comenta assim, até com outros jovens, outros amigos também, assim, quem casa quer casa, não tem Quem a frase. casa quer casa, Mas a gente, com no certeza. início do relacionamento, a gente casou, a gente passou 8 meses, eu acho, né? A gente passou 8 meses. Ele morava sozinho com minha sogra. Minha cunhada até então, filha da minha sogra, não estava aqui, estava em São Paulo.
em uma casa grande, num apartamento grande aqui. E a gente passou esses 8 meses se organizando, terminando de comprar as coisas que gostaria, aquela coisa toda, e foi morando esse tempinho com ela, né? Mas aí o tempo foi passando e aí a coisa foi se apertando e foi levando a gente realmente a sentir o desejo. Não, talvez eu acho que a gente passasse até um pouco mais de tempo lá, terminando de se organizar, buscando os móveis perfeitos, o momento perfeito, mas a coisa foi apertando, nos levou para, não, agora chegou a hora, a gente precisa da nossa casa. E aí, em 8 meses, né, a gente foi finalmente ter nosso momento a dois na nossa casa, né, para ter a nossa experiência de organizar do jeito que a gente queria a nossa casa e realmente, acho que aí sim começar o casamento, né? Se sente em casa, é o lar, né? O verdadeiro lar ali, né? Não que na casa da sogra e do sogro não seja, nós também passamos por essa experiência. Mas a gente busca isso incessantemente, né? Tá no nosso canto, né? No nosso cantinho, para começar a porque, questão na do verdade, matrimônio ali, a vida entre marido e mulher, né? Efetivamente. Porque, na verdade, a gente só cresce como casal a partir do momento que é só os dois. Exatamente. Não é? É. E tenho Com certeza certeza. que houve um crescimento e vocês perceberam isso, É. né? Assim como todos, a gente também percebeu Sim. que há um crescimento. E até né? porque tem o peso da responsabilidade, né? Do esposo, cara, tem que ter casa, eu quero... Exatamente isso. Eu creio que você pensou nessa possibilidade. Exatamente, porque a partir do momento que eu não saí da casa da minha mãe, Dalila ela saiu da Isso. realidade que ela morava para vir para minha casa. E na minha casa nada mudou, só tinha mais uma pessoa, É isso aí. que agora era minha esposa, mas minha mãe continuava lá, me tratando exatamente como um filho, e para ela era apenas, acrescentou mais uma menina aqui agora que vai, mas nem a figura enxergar como nora ela tinha. Então, Sim. a mulher tem Vai a morar junto, né? Exato. Vai morar junto. A mulher tem a necessidade, de, principalmente, gente, no início do casamento. Porque quando você está passando por algum tipo de dificuldade e tem que morar com seus pais, isso é extremamente válido. Nossa família tem até prazer em nos ajudar. Mas no início do casamento é um desafio muito grande. E a gente teve que superar muitas situações. Muitas situações. Imagino. E eu fui muito responsável por elas, principalmente nesse início. Tiveram momentos do nosso casamento que o polo se inverteu, mas tem fases em que o homem tem que ter suas atitudes, o homem tem que agir em prol e em defesa da sua família, e tem momentos que a mulher ela tem que agir em prol e defesa da sua família. Verdade. É importante a gente buscar o direcionamento de Deus para que a gente possa saber esses momentos. Porque quando a gente acha que está no controle e que nós é que tomamos as decisões, é aí que começam a surgir os problemas. Quando não é um casamento a 3, quando não é algo que Deus está no meio. Então você começa a agir dessa forma. E aí surgiram muitos conflitos, ainda mais com a chegada da minha irmã, retornou, que minha irmã estava em São Paulo, morava em São Paulo, passou um tempo lá, voltou. Aí quando voltou, agora era eu, a minha esposa, minha mãe e minha irmã. E a minha irmã, que sempre foi muito apegada a mim, minha mãe também, como homem da casa, agora elas tinham que dividir a atenção É delas. isso aí. Com a esposa. Aí ficou mais tenso realmente quando chegou nessa fase, né? Porque ele, como o único homem da casa, o filho querido, aquela coisa toda. Aí foi quando chegou o momento que a gente sentiu o desejo de ir para a nossa casa, né? Aí alugamos uma casa, enfim, fomos para a nossa casinha e a gente já tínhamos conseguido comprar algumas coisas, né? Aquela coisa toda, fizemos a mudança. E aí a saída dele da casa da mãe, assim, eu já havia saído da casa dos meus pais, né? Aí é que foi realmente uma saída, acho que de fato a mãe e a irmã sentiram, né? Poxa, ele não mora mais com a gente, aquele dia a dia de contar com ele, aquela coisa Cortou toda. Então, o cordão aí a umbilical. partir daí, né, que a gente já tinha 8 meses de casado, aí realmente começou alguns conflitos, né? Conflitos realmente com a mãe, com a irmã dele, só por conta dessa questão, né? Acho que assim também um pouco de ciúme e tudo junto, a falta que ele fazia no dia a dia em casa, né? E aí começaram esses conflitos, aí junta a minha bagagem do que, né, que eu tinha trazido da minha casa com os meus pais, a bagagem dele, aí junta esses conflitos. Então, assim, a partir de 8 meses em diante, que a gente costuma dizer que é quando começou o casamento, a gente começou esse primeiro ano, de fato, enfrentando esses conflitos. Rubinho, e como tu se sentiu assim, saindo da casa da tua mãe, do conforto lá, e vai para tua casa com a esposa? Léo, eu costumo dizer que ali foi realmente onde começou o casamento para mim, porque foi onde eu comecei a sentir a responsabilidade de eu tenho que prover na minha casa. E Dalila, na época, ela estava trabalhando numa escola, Academia Cristã de Boa Viagem,
E ela ganhava mais do que eu. Eu estava estagiando em direito ainda, né? Eu recebia muita ajuda da minha mãe. Só que com o casamento, os ciúmes, a ruptura, então minha mãe meio que fez, vou deixar ele, ver se ele quebra a cara lá e volta. A ideia era basicamente essa. E aí eu comecei a enfrentar a realidade de, meu Deus, eu tenho que prover e ela ganha mais, e como é que vai fazer? E começou a vir as situações, os apertos, o choque do convívio, porque eu pude experimentar coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Que é o seguinte, eu costumo até brincar com isso, porque a gente comprou a geladeira e colocamos lá, e aí eu fui, primeiro dia, primeira semana de casa, nós estamos na nossa casa agora. Quando eu abro a geladeira, gente, tem um copo com metade de suco dentro da geladeira. E eu nunca vi isso na minha vida. Porque eu nunca fui apresentado a isso. Aí eu disse, meu Deus, como é que pode a pessoa botar um copo de suco e botar dentro da geladeira, né, sem cobrir nada? Aí eu fiz, Dalila deve estar endoidando, que ela deve ter esquecido. Aí tomei, né? No outro dia, outro copo, metade de suco dentro da geladeira. Aí eu disse, não é possível, é alguma simpatia que ela está fazendo. É alguma coisa. Só que quando eu fui visitar a casa do meu sogro... Tinha o da copo minha de suco sogra, lá na geladeira. Quando eu abro a geladeira, tinha 3 copos, o do meu sogro, da minha sogra da minha irmã. e da minha cunhada. Cada um tinha seu copo lá. Aí, Interessante. meu Deus. Aí que você foi entender, né? Da onde Aí eu vem. comecei a entender as bagagens. A pessoa traz, né? Porque cada uma tem a sua realidade, Tem né? A sua realidade, vivência, tem a aquela realidade coisa toda. diferente. E assim, até falando sobre isso, que ele disse assim, que Léo perguntou, né, como ele se sentiu, aquela coisa toda. Aí eu lembrei agora de como eu me senti. Porque aí, nesses primeiros momentos, desses conflitos que aconteceram, né, eu como mulher, a parte mais frágil, aquela coisa toda, e da realidade que eu vim por ter tido meu pai, né, enfim, fui muito mimada, aquela coisa toda, a mulher ela fica meio que esperando que o marido, no mínimo, seja parecido com quem seu pai foi para você. Menina tem muito isso, né? Tem. Então, assim, por várias vezes eu fiquei altamente frustrada, né? Aflita, triste, porque eu queria ver uma atitude dele que era algo parecido com o que eu via da atitude do meu pai comigo. Não entendiam que são pessoas diferentes, a bagagem é diferente, ele é uma pessoa, meu pai é outra, entendeu? Mas no início do casamento, não entendia isso, né? Ô, Dalila, você foi perceber isso depois que foram morar juntos, né? Sim, sim, Os sim. dois? Isso. Ah, tá. Entendi. Que, de fato, começou a vivência do casamento, né? Do casal e os conflitos, né? Começas a abrir a mala, né? Um do outro. Aí. Exatamente. E, para mim, foi uma situação porque eu ficava entre a minha mãe e minha irmã e ela. E esses ciúmes de um lado era respondido do outro lado também. Então, ficava aquele conflito. Teve momentos de se instalar o conflito de tal forma que eu não sabia como proceder. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Se eu falar um A, eu ofendo um e defendo o outro. E amando os dois lados, você fica exatamente no meio, impotente, sem saber o que fazer. Essa pergunta que eu ia fazer para a Dalila, que o Léo fez para você, eu ia replicar para ela, só que de outra forma. Como que, no momento que vocês optaram em morar com a mãe do Rubinho, como é que foi para você isso lá? No início. Gerenciar isso aí, né? Sim. Porque, assim, para o homem, igual a Tati fala, a gente estava conversando ontem, aí eu até usei um termo, falar, eu só vou para casa para tomar banho, dormir, brincar com as minhas filhas, outro dia eu já saio cedo para trabalhar, quem mora lá é ela. Então, naquele momento, talvez, você passasse mais tempo lá do que ele. Né? E eu creio que a mulher, ainda que é mais territorial do que o homem, né? Ela gosta do espaço dela, da área, não deve ter sido fácil esse período. Né? Exatamente. No início, os 8 meses que a gente morou lá, não tiveram conflitos, na verdade. Os conflitos começaram após que ele saiu, né? Que saímos de lá. Mas nesse período de 8 meses, como é que eu me sentia? Eu não me sentia dona da casa, lógico, né? Não me sentia em casa. Eu tinha a mesma sensação de quando eu sempre ia visitar ele na casa dele. Então, eu sempre me sentia uma visitante, mesmo tendo lá o nosso quarto com a nossa cama, as nossas coisinhas. Então, não me sentia à vontade de mexer numa coisa na casa, de fazer uma decoração assim, assim, assada. Então, eu me sentia uma eterna visitante.
Assim, me sentia à vontade na casa da minha sogra, não tínhamos conflitos até então, mas não me sentia à vontade de ser a minha casa. Então, eu ficava sempre sentindo que estava faltando algo, era muito estranho. Até para receber assim meus pais, algumas amigas minhas, não ficava assim à vontade, né? Porque não era a minha casa, né? Então, assim, a coisa foi apertando e eu fui sentindo cada vez mais o desejo, e conversando com ele, da gente ir para o nosso cantinho, né? E aí, assim, vale ressaltar que nós não estamos falando de quem habitava aquele lar naquele momento, né? Quem morava lá. Se fosse o contrário, seria a mesma... A Siri quer participar aqui com a gente. Se fosse o inverso, também seria complicado, um pouco difícil de relacionar. A gente não está falando de pessoas em si, né? Nós estamos falando de espaço, a situação de olhar para um lugar e falar, bom, aqui é meu e aqui eu vou ajeitar da forma que eu e meu esposo achar que deve ser, né? E uma coisa importante, Fabrício, até ressaltar mesmo, assim, e até para as pessoas que estão assistindo aqui, que por acaso já enfrentaram esse tipo de problema, ou enfrenta hoje esse tipo de problema, muitas vezes no nosso coração a gente pensava assim, mas como é que a gente vai comportar o custo de um aluguel, ou vamos aproveitar esse momento para se capitalizar, vamos aproveitar esse momento para guardar dinheiro, só que Deus, ele provê todas as situações. Assim, quando você coloca Deus no centro e você dá o passo, o Senhor coloca o chão realmente. Ele estabelece a vontade dele. Nós somos casados, quando nós casamos ali, nós nos comprometemos. Eu não me comprometi com ela, eu me comprometi com Deus acerca dela, e ela se comprometeu com Deus acerca de mim. Então o compromisso é com Deus, e Deus, ele provê todas as coisas. Tanto é que do momento em que a gente saiu da casa da minha mãe e começou a nossa vida a dois, o Senhor nunca deixou faltar nada, de inúmeras situações. Amém. De ter testemunhos maravilhosos para contar, da provisão do Senhor nesses momentos. E foi importante a gente ter dado esse passo. Então, até hoje a gente comenta que se a gente pudesse voltar no tempo lá, a gente não teria nem ido. A gente teria já ido para nosso lugar e Deus ia prover, e talvez as situações que a gente enfrentou não teria acontecido alguns problemas que aconteceram por causa das escolhas. Eu entendo, Rubinho, que o casamento ele começa a crescer a partir daí. É verdade. É verdade. Eu tenho outra pergunta. Depois que se mudaram, 8 meses, não é isso? E quando Rubinho e Dalila voltam para casa dos pais de Rubinho, você sentiu alguma coisa, alguma diferença? Quando assim, o relacionamento continuou, quando eu ia visitar minha sogra. Isso. Né? Então, por conta desses conflitos, então assim, era muito estranho no início ir visitar a minha sogra, aquela coisa toda. Ficava sempre assim. Ela me tratava normal, bem e tudo, mas ficava aquela pontinha de... Você levou meu filho, né? Levou meu bebezinho foi embora. Você roubou meu filho, isso aí, aquela coisa toda. Não quer voltar, não. E aí a gente passou ainda um tempo enfrentando ainda esses conflitos com elas. E, assim, como temos bagagens diferentes, porque, assim, eu costumo dizer que, mesmo com minha família, né, mesmo com nossas falhas e tudo, nós temos... eu tive uma família funcional, né? Tive pai, mãe. O Rubinho teve uma família totalmente desfuncional. O Rubinho não teve a presença de um pai, né, a vida inteira. Passou um tempo, não foi criado com a mãe, um tempo ele foi criado com a família no interior, com as avós, com as tias. Então, ele teve, né, essa vida também disfuncional, e a minha foi funcional. Então, quando a gente junta isso, não só foi os conflitos que eu enfrentei com a parte da mãe da minha cunhada, minha sogra e minha cunhada, mas teve esses conflitos entre nós mesmos, né? E aí a gente começa a caminhar 1 ano, 2 anos, e aí eu lembro que a gente começou a superar, de fato, esses conflitos iniciais de familiar e tudo, quando a gente encontra o rever aqui na igreja. O rever, eu costumo dizer que, para mim, foi um divisor de águas. Muitas vezes a gente tentou desistir, a gente vinha no domingo, eu arrastava ele, eu no outro domingo ele me arrastava, e tinha no domingo... Eu acho que não chegou nenhum domingo que a gente veio sozinho, ou um sozinho ou o outro não. E aí foi um divisor de águas, porque a gente não era daqui da igreja, éramos de outra igreja, mas viemos para o rever, porque algumas amigas minhas já eram daqui, e tinham nos falado do rever. Então, o rever, naquele momento, no início do casamento, eu acho que a gente tinha uns 3 anos de casamento, ou 4 anos.
o Rever foi um divisor de águas, nos ajudou muito na questão das emoções, na questão de perdoar, na questão de entender o porquê que o outro fere, porque ele já foi ferido, enfim, né? A gente conseguiu entender melhor isso. Então, para mim, foi muito bom. Para Rubinho também foi muito bom. A gente conseguiu terminar o Rever naquela época, 2 anos. E, assim, foi a partir daí realmente houve uma transformação, assim, até no meu coração, falando por mim, assim, individualmente, né, a questão de perdoar, de fato, todos aqueles conflitos que eu enfrentei no início do casamento e tudo, porque havia realmente uma pressão ainda assim no meu coração, sentia. Fica uma marca, né? Exatamente. E aí, a partir daí, o Senhor começou a trabalhar. E, através do Rever, a gente ficou aqui na IPC. E aí, o Senhor começou a trabalhar de vez, assim, né? No nosso coração, no nosso relacionamento. E aí, o relacionamento ficou realmente uma bênção com a parte da família do meu marido, sabe? E assim, nosso temperamento é totalmente antagônico, assim, é o oposto. Eu sou muito tranquilo, Normal. calmo e eu não costumo ser muito reativo, não. A gente já sabe. Eu absorvo, guardo. Já ela é totalmente explosiva e ela mostra no olhar dela o que ela está Só passando. muda o endereço. Exatamente. E é isso a gente tá assim, suavizando bastante, mas os conflitos que nós tivemos, principalmente com a minha família, foram conflitos de quase chegar nas vias de fato realmente, de coisas absurdas, de você dar mau testemunho mesmo, de brigas terríveis, e a gente passar tempo sem se falar, de evitar a rua que passava minha mãe e minha irmã, de Dalila em momentos de raiva e fúria, ela falar coisas que, meu Deus do céu. E o Senhor, ele tratou de uma forma sobrenatural. Foi aquilo exatamente que a Áurea disse, justamente de ser nos conflitos, nas tempestades, é que a gente vai amadurecendo. Então, muitas vezes, a gente não olha para o problema como uma ferramenta de Deus para trabalhar no nosso coração e nos fortalecer. A gente acha sempre que o problema é o diabo que se levantou, mas muitas vezes a gente não enxerga que aquele problema específico é para você, como casal, isso crescer, mesmo. amadurecer. Passar para o próximo nível, né? Passar para a próxima etapa. Porque a gente não sabia o que estava nos aguardando à frente. Porque depois de anos de casados, nós nos deparamos com enfermidades, e enfermidades gravíssimas, que foi o câncer de tireoide que Dalila teve. E aí tu pode falar até melhor sobre isso, né? Aí já havíamos passado, né, superado essa parte dos conflitos com a família de Rubinho, e já estávamos aqui na igreja, já havíamos terminado o Rever, né? E aí eu me deparei logo após, eu acho no finalzinho já do Rever, com o tumor, né? Descobri o tumor bem ao lado da tireoide e bem juntinho também das cordas vocais, né? E aí o médico já havia realmente me adiantado que talvez na retirada do tumor eu ficasse rouca ou ficasse realmente sem conseguir cantar, né? Eu conheço algumas amigas, tenho algumas amigas que tiveram o mesmo problema que eu e são rouquinhas até hoje, né? Enfim, né? Entreguei ao Senhor, a gente passou por esse momento assim bem difícil para mim também, porque, enfim, né, o Senhor estava mexendo, né, justamente com essa parte, né? Que é uma parte para mim assim que eu me dou completamente, né, de coração, uma coisa que eu amo fazer na casa do Senhor é louvar, seu dom, né? é cantar, exatamente. E aí o Senhor mexeu justamente com isso, né? E aí o Senhor trouxe para mim várias mensagens com relação a isso, né? Com relação a descansar nele e esperar que ele fizesse realmente a vontade dele, seja aquela que eu gostaria ou aquela que eu não gostaria. E eu até comentava, né? Por mais difícil que fosse, eu já tinha a noção de que se eu voltasse rouca e mexesse realmente uma parte com as cordas vocais, eu ia servir em outras áreas da igreja. Né? A igreja, enfim, nós somos um corpo enorme e eu ia continuar servindo ao Senhor. E aí o Senhor veio, operou milagres de fato, né, na minha vida, mas foi assim um período também difícil, muito difícil, mas o Senhor entrou com a cura. Fui curada depois de 8 meses fazendo fono, né? Depois da cirurgia, depois do tratamento. Aí eu fui voltando aos poucos a cantar e o Senhor devolveu, né, a minha voz. Glória a Deus por isso. Nós vamos trazer vocês para cantar um dia aqui com a gente. E aí, pode falar. E aí a gente conseguiu superar, né, mais uma etapa, né, da doença agora, né? E aí eu fui voltando aos pouquinhos. Logo depois, eu acho que depois de uns 6 meses,
né, que eu já tinha ficado bem, já tinha feito o tratamento. Aí a gente recebe a notícia da enfermidade da minha sogra, que já não estava mais morando aqui, né, em Pernambuco, ela já tinha ido para São Paulo, e aí veio a enfermidade da minha sogra, que aí realmente mexeu demais de novo com a gente, né? Imagine para Rubinho passar, e logo em seguida a gente mal respirou, já começou também a enfermidade da mãe, que também foi câncer, né? Quando houve a enfermidade da mãe, você já estava curada, é isso? Já estava. Fazia uns 6 meses, eu acho, né? Para mim foi foi uma das piores fases da minha vida, porque embora você tenha um diagnóstico de câncer, seja na tireoide, seja onde for, você já remete isso à morte. Vou morrer. Verdade, verdade. E o médico costumava até dizer para a gente, dizia muito assim, olha, se você for escolher um lugar para ter um câncer, escolha a tireoide, porque é muito tranquilo e tal. Só que na nossa mente não funcionava assim. Então a gente já estava planejando assim, meu Deus, eu planejando, meu Senhor, e será que outra mulher vai conseguir me aguentar? Porque... A mala é grande, né? Exato. E ela também, meu Deus, a gente chorava, eu me lembro que quando ela fez a cirurgia para retirar o tumor e Tireoide a toda. tireoide toda, foi uma cirurgia que é muito rápida, ela não demora muito. Só que ela entrou para fazer a cirurgia, eu fiquei do lado de fora e ela só saiu 7 horas depois. Então eu já estava certo que tinha dado alguma coisa errada. E aí, para mim, foi um impacto muito grande, porque você se deparar com a morte, você se preparar para isso, você pensar que você pode perder a pessoa com que você vai dividir a sua vida, que você prometeu dividir a sua vida eternamente. E isso foi muito difícil. Uniu bastante a família, todo mundo sofreu, e eu não consegui nem me recuperar disso. Porque quando a gente tem um diagnóstico que ela está bem, está curada, vai ficar bem, depois de toda aquela luta de iodo, de tudo, aí a gente recebe o diagnóstico da minha mãe, que estava com linfoma, né? E assim, já foi algo que ela estava lá em São Paulo, então a gente ia ter que viajar para lá. E para mim foi um baque que eu já recebi a segunda notícia já dizendo assim, Senhor, isso é brincadeira, isso não é verdade não. O Senhor está querendo aprontar comigo alguma coisa, está querendo me levar, porque eu não vou ter câncer não, mas eu vou morrer de um infarto, de alguma coisa, porque está vindo as coisas... Um em cima do outro, né? As Imagino coisas que... Então, para mim, foi um momento eu fiquei extasiado, eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei muito revoltado, porque você se revolta até contra Deus, porque eu não entendia que aquilo ali ia me fazer muito mais forte do que... Hoje, eu consigo agradecer ao Senhor pelo que aconteceu. Porque eu entendi que Deus ele não está preocupado se eu vou ter dinheiro ou se eu não vou ter. Ele está preocupado se eu vou estar na eternidade com Ele, se eu estou sendo aperfeiçoado. E tinha muita coisa na minha vida que eu precisava melhorar. E isso serviu. Hoje eu sou outra pessoa. E como o Senhor trabalhou com diversas curas em vocês, né? A cura primeiro foi da alma, né? Que houve o perdão, Exatamente. houve todo aquele processo, e a cura física, né? E na vida da minha mãe também, porque eu sou de uma família, como a Dalila falou, totalmente disfuncional. E principalmente da parte da minha mãe, sempre foi uma parte da família muito... Todo mundo criado na igreja, todo mundo firme no evangelho. E meu pai eu simplesmente não conhecia. Mas minha mãe, na época, se desviou dos caminhos do Senhor, e ela, assim, tem um histórico bem pesado na vida dela. E isso tudo, você vê como Deus tratou isso através da enfermidade, do processo que ela viveu, e como Ele nos permitiu também estar junto nesse processo, ir para lá, ter a experiência de cuidar dela, ter a experiência de ver o que Deus fez, a transformação que Deus fez no temperamento da minha mãe. Curou, tratou ela, né? Tratou ela totalmente. E a cura também da nossa alma, né? Das nossas feridas, porque quando a gente deixou tudo aqui, passamos lá acho que um mês e meio, algo assim, a gente pôde cuidar dela lá, e a gente fazia as escalinhas, né? De hospital, dava banho na minha sogra, trocava a minha sogra. Ali eu senti realmente a presença do Senhor ministrando meu coração diversas vezes. Ali eu pude ter a certeza de que não havia nada mais no meu coração. Eu havia perdoado de fato, tinha esquecido tudo que tinha passado. E ali eu tratei ela com amor de fato. E aí o Senhor, aprove ao Senhor, escolheu levá-la, né?
E eu agradeço ao Senhor porque eu pude ter esses últimos momentos, Fez em tempo, né? com ela. Então, eu pude entender que eu havia sido curada do câncer de tireoide. Né? O Senhor tinha me dado a oportunidade novamente de voltar a cantar. As minhas cordas vocais não foram alteradas. E, em seguida, veio a cura, de fato, do meu emocional, a cura, né? Por completo. Porque eu acho que quando a gente não libera perdão, isso aí realmente é uma coisa que vai E, nos às atrapalhando na vezes, caminhada, né? a gente sofre tanto, passa por tantos episódios assim, né, Léo? A vida toda, né? De matrimônio, pessoal, que às vezes a gente pergunta assim, poxa, com a experiência que eu tenho hoje, com a maturidade, talvez eu não sofresse tanto. Aí a gente pergunta, mas por que eu passei? Porque era para ter passado. A maturidade nossa é um caminho obrigatório. Exatamente. É um caminho obrigatório, porque a gente vê tanta gente, assim, que não consegue se curar disso daí. Não consegue perdoar, não consegue entender, não consegue compreender o problema do outro. Você vê, você falando de você e da sua sogra, né? Não tinha nem relação de mãe e filha, era um outro relacionamento. E você, em tempo de vida dela, liberou perdão, entendeu, cuidou dela. Como uma filha. E quando Deus a chamou, vamos dizer que estava quites, né? É verdade. A situação estava resolvida. Então, assim, por quê? Porque a gente vai criando envergadura espiritual para poder entender dessa forma, para poder compreender o problema do outro e deixar de ser egoísta, né? Também, de pensar só na gente, né? Agora, olha só que história interessante. Rubinho falou no início que o casamento ele a 3 é mais forte. Não foi isso? Então, esse casal, buscando sempre ao Senhor, as dificuldades que passaram, e hoje está aí. Se fosse outro casal que não tivesse essa busca ao Senhor, como seria? E hoje, assim, nós presenciamos e sabemos que a quantidade de divórcios hoje é algo extraordinário. E o que só me faz pensar que a quantidade de divórcios aumentando é porque justamente o casamento, ele envolve muita renúncia. É você renunciar a você e às suas vontades. É você viver em prol de outra pessoa. É você aprender a suportar outra pessoa que pensa totalmente diferente de você. E no verdade. processo, você perceber que isso é amor. Isso é o amor verdadeiro. É você ser capaz de dar sua vida em prol de outra pessoa. E quem instituiu, quem criou isso? Foi o próprio Deus. Então, o exemplo, a base do casamento, o que é o casamento, o significado do casamento, está no próprio Deus. É verdade. E tudo que Deus cria envolve renúncia, envolve você renunciar às suas vontades e seus desejos. Só que para entender isso, aí começam as tempestades, começam as dificuldades, começa tudo a acontecer. E assim, é muito louco, porque você sofre uma vida inteira e no final você agradece ao Senhor por ter aquela pessoa ao seu lado. É assim mesmo. Você agradece a Deus por entender que o que faltava em você, Deus colocou naquela pessoa. O equilíbrio ali, né? De um muito, né? É o equilíbrio, exatamente. Exatamente. Então, hoje eu percebo que o que falta em mim, Deus colocou em Dalila. E o que falta em Dalila, às vezes acalma, puxar, faz ele pensar assim, não, amor. E às vezes, vai, menino, anda. É ela. Calma, assim. mulher, analisa o E a- seu lado, e a- vamos pensar. A própria palavra do Senhor diz, né? O amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo espera. Amém. E assim, eu acho que se não fosse o amor, primeiramente o amor do Senhor, né? E o amor que Ele colocou em nós um pelo outro, talvez lá no início, em vários momentos do caminho, eu tivesse desistido, ou ele tivesse desistido. Não Verdade. tivesse aguentado o meu jeito, ou eu não tivesse aguentado a família dele no início, ou depois. Enfim, várias situações que aconteceram que eu poderia ter desistido, ou ele também, facilmente. Né? Mas o amor do Senhor nos fez entender que um junto com o outro a gente tudo suporta. É que o propósito naquele momento não era se separar, né? O que Deus tinha para vocês era muito maior e tem sido, né? O retrato disso é Gabriele, Exatamente. que vem chegando aí, né? Na família. É verdade. Pra poder Setembro. Engrossar Setembro colocar é água início no de feijão, outubro, com bote certeza. água no feijão, meu filho, vai se preparando, né? E falando dessa parte, né, que você falou, tocando nesse nome, que para nós já é Já é realidade, é uma a realidade. bênção, já é uma dádiva do Senhor, que para a gente foi um
um presente do Senhor em 2023, um presente assim que a gente costuma dizer inesperado ou esperado, né? Porque depois do câncer já fazem 4 anos e alguma coisa, né? Eu vim nesse período agora já tentando, esses 4 anos tentando engravidar. E aí, de um ano para cá, a gente passou a cuidar melhor da saúde, né? Corremos atrás de médicos, aquela coisa toda, nutricionista, voltamos a fazer os exercícios e tudo. E a gente começou a cuidar mais da saúde, olhar mais para a gente. E aí, nesse período, o Senhor nos abençoou, né? Com Gabriele, porque foi um presente, de fato, assim, uma surpresa, né? Porque eu acho que, no fundo, talvez eu achasse assim, será que eu realmente vou conseguir ser mãe? Né? Fiquei com tantos problemas hormonais, preciso tomar medicações até o resto da vida, porque não tem mais a tireoide, né? Enfim, e outras vitaminas também. Então, devido a essas dificuldades, né, hormonais, de vitaminas, aquela coisa toda, eu já sabia que eu tinha dificuldade para engravidar, né? Mas eu sabia que para Deus nada é impossível, é claro. Então, Amém. eu já tinha colocado aquilo no meu coração. Eu e o Senhor, já havia comentado com ele algumas vezes, e eu ficava dizendo assim, Senhor, se eu vou colocar um cronômetro aqui, ou um tempo de espera, até os 35 anos, se eu não conseguir engravidar, nós vamos adotar. Já havíamos conversado, né, amor, sobre isso algumas vezes, para que até os 39, 40 a gente tivesse conseguido adotar, porque leva um tempo, né? Você entra na fila de espera, você faz, enfim, vários procedimentos, né? E é interessante que eu engravido aos 35. E vou ter Gabriele antes de completar 36, ainda com 35. Eu conversava isso várias vezes com o Senhor, né? E o Senhor fez exatamente como eu vinha conversando com ele e pedindo. Veja como Deus é maravilhoso, né? Verdade. É verdade. Só para pontuar o que ela falou, realmente, para você ver como Deus é maravilhoso e cuida dos detalhes. Por quê? Eu estava lembrando essa semana, a gente está aproveitando que a gente está próximo aí do Dia dos Pais, né? E que, assim, não houve um Dia dos Pais em que eu não ficasse triste. Desde pequeno, por não ter sido criado com pai, por ter sido enganado, porque minha vida foi me apresentado que meu pai tinha falecido e meu pai estava vivo. E até hoje meu pai ainda é vivo, mas não participa da minha vida. E era um trauma para mim muito grande. E não houve um Dia dos Pais que eu não ficasse triste. E eu parei para perceber que, a partir de hoje, isso cessou na minha vida. Então veja como nós cremos, nós servimos a um Deus. E quando você coloca Ele no meio do teu casamento, Ele cuida de todos os detalhes, inclusive. E até isso. Mais uma cura, né? Mais uma cura. Eu vi uma frase, acho que foi do Hernandes, que ele fala assim, existe um vazio dentro de nós que só Deus preenche. Que ele é um encaixe perfeito, como se fosse um quebra-cabeça. Né? E Deus vai fazendo, fez na vida de vocês, vai fazer mais, se preparem, vai fazer na nossa, né, de quem está nos assistindo. Amém. E assim, gente, muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Vocês são um casal assim abençoado. Nós admiramos muito vocês, a forma que vocês conduzem a equipe de louvor, quando vocês estão na escala. A gente se alegra muito de tê-los aqui e pode ter certeza que edificou muito a nossa vida. A gente costuma dizer que o Entre Nós é uma troca de experiências. Né? Léo falou no começo, não tem nenhum expert aqui, realmente não tem. Né? Nós somos pecadores e, apesar de nós, Deus concede esses momentos para a gente. E, assim, nos alegra muito de vocês terem aceito. Ver a carinha de vocês aqui, assim, sorrindo, né? Agora, depois de tudo que vocês passaram. Quantas superações, né? Quanta superação, né? Tem tudo a ver com o assunto que foi É bom que fica também para os casais, né? Que estão nos assistindo. Se estiverem passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, né? Tenham fé, continuem. O Senhor irá ajudar todo esse processo. Está aqui, né? Esse testemunho lindo. Testemunho vivo. Um testemunho ao que vivo. Edifica as nossas vidas, né? É bom que quando a gente estiver passando por uma situação, a gente olha para Deus e fala, Senhor, nos ajuda, né? A superar mais essa, né? A vida é cheia de processos e superações, né? É verdade.
E que bom, né, a gente ter esse privilégio de sentar aqui para conversar dos benefícios de Deus na nossa vida, né? E você vê Rubinho e Dalila. Lá em Jeremias está escrito que antes de eu formar vocês no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de vocês nascer, eu o escolhi. E hoje a gente vê essa verdade na vida de vocês. Deus realmente escolheu vocês para manifestar a graça dele, né? E é lindo isso. É um privilégio nosso de estar aqui, ouvindo vocês. Fomos abençoados e temos certeza que as pessoas que irão escutar vocês também vão ser abençoados. Que Deus abençoe, que Gabi seja bênção na vida de vocês, como que já está sendo, né? E vai ser maravilha. Léo vai orar por nós agora, pelo casal, pela Gabi que está chegando, e Amém. que seja bênção na vida deles. Eu queria só, Fabrício, agradecer para a vida do Rubinho, a vida da Lila aí. São bênçãos aqui na igreja. Obrigado por abdicar a quinta-feira, que era para estar em casa e estão aqui, né? Expandindo a palavra e o testemunho de vocês. Muito linda a história dos dois. Só me faz, como casal, eu e Áurea, crescer mais também, tá? Queremos agradecer também a vida do pastor Adnei, Suzy, a equipe mídia, né? Que está sempre nos ajudando. Eu vou estar orando agora. Senhor, graças te damos, Pai, pela vida desse casal e essa filhinha que está por vir. Senhor, muito obrigado, porque aqui estamos, Senhor, desfrutando de palavras, de coisas boas. Pai, leva eles para casa, debaixo da tua graça. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que nos acompanhou em mais essa edição do podcast do Entre Nós, nosso muito obrigado. Aproveite e acesse nossas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Candeias. Compartilhe o nosso vídeo, dá um likezinho lá. Deixa seu e like. esteja acompanhando a gente aí, ok? Obrigada, Amém. gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.